aí, gente, tudo bem com vocês? Se vocês me acompanham aqui no canal, no blog, nas redes sociais, vocês devem já ter percebido que eu adoro uma boa ficção científica e eu vou falar pra vocês que a resenha de hoje promete. Olha, se você é fã da trilogia da Fundação, fica aí vendo que eu tenho certeza que você vai curtir o livro de hoje. Da vez é esse daqui, Civilizações, a Fonte, Dois Mundos, Uma Jornada, do autor Wallace Horta e editora Novo Século, selo Talentos da Literatura Brasileira. Esse é o primeiro volume da trilogia sci-fi Civilizações e a gente já começa essa história num clima bem tenso. É que a Susan, que é a protagonista, ela tá prestes a embarcar com outros 3 astronautas, que são o Michael, a Anna e o Haruto, numa missão bem inesperada. E é o encontro de um estranho objeto extraterrestre que de repente se aproximou da Terra e resolveu se esconder atrás da Lua. Só que assim, à medida que eles vão chegando perto e tentando fazer contato com esse objeto, uma coisa surpreendente acontece. A Susan e o Michael, eles passam por uma experiência que ninguém nunca podia imaginar. Eles passam por uma espécie de fenômeno que faz com que eles sejam transportados e passem a vivenciar diversos acontecimentos importantes de um planeta chamado Fonte. A Susan e o Michael, eles são inseridos nesses acontecimentos e aí eles vão atravessando épocas, vão viajando ao longo dos séculos e dessa forma eles meio que passam a conhecer de pertinho, assim, a evolução da civilização desse planeta chamado Fonte, né? Então todas as lutas que eles tiveram ao longo do tempo, as conquistas, enfim. E o interessante é que tudo que eles vivenciam tá ligado a momentos muito importantes, muito decisivos, na verdade, momentos delicados que vão ser essenciais para definir o futuro desse planeta. Então a Susan e o Michael, eles vivenciam desde uma guerra de drones até um período em que um vírus dizimou grande parte da população desse planeta. Em seguida eles conhecem uma época em que tudo é muito perfeito, sabe? Tipo, a tecnologia e a eficiência, elas se juntam para criar um lugar que seja perfeito. Só que, claro, depois de séculos e séculos de intolerâncias, de ódio, de batalhas. E aí vão se sucedendo vários deslocamentos no tempo, até que a gente assiste o desabrochar de uma época que é muito marcada pelas viagens interestelares, pela exploração do universo e a parte mais legal do livro. Mas, gente, eu preciso dizer que é, assim, muito empolgante a maneira como o autor vai desdobrando esses acontecimentos aqui no livro. Assim, ele coloca uma riqueza de detalhes, sabe, em tudo que está relacionado à tecnologia, às máquinas, às espaçonaves, mas ao mesmo tempo ele também põe muita agilidade na trama, nos acontecimentos. E isso tudo junto torna esse livro muito dinâmico e eu diria também que muito visual, sabe? Em muitos momentos parece que a gente realmente está vendo aquelas cenas na nossa frente. Mas como eu disse pra vocês, sem dúvida a parte mais bacana desse livro é quando eles começam, né, a explorar o espaço, a viajar pelas galáxias. E isso tudo acontece quando a Susan tá a bordo da Estrela Eclipsada, que é uma espaçonave ultra tecnológica que permite viajar, tipo, distâncias inimagináveis. Só que a Susan não tá sozinha nessa hora, porque ela tem o tempo inteiro a companhia do Electrons, que é um robô que gosta muito dela. E sim, é um robô, gente, antes que vocês questionem, mas como assim o robô gosta muito dela? Pois é, que nessa época a inteligência artificial, ela era muito avançada. Então os robôs, eles já tinham, assim, um potencial de criação muito grande, eles também podiam nutrir sentimentos, ponderar sobre coisas, tomar decisões. Eram praticamente seres humanos. Na verdade, a Susan e o Electros, eles fazem parte do projeto Eternamente, que é um projeto que tem como objetivo desbravar o universo em busca de novas civilizações. E para tudo isso eles contam com a ajuda de máquinas fantásticas que permitem viajar milhares de anos-luz de um jeito assim instantâneo, tipo piscando o olho, sabe? E aí, com toda uma rede dessas máquinas interligadas, fica possível se deslocar por pontos muito distantes no universo, praticamente sem limites. Agora, gente, para tudo, olha só que sensacional, porque assim, nessa época, tem essas tecnologias, eles viajam e tudo mais, mas as pessoas, os habitantes de Fonte, também contam com uma super tecnologia, assim, dentro deles, tipo uma biotecnologia. Na verdade, eles carregam dentro de si
umas nanomáquinas que vão reparando as células do corpo de um jeito que não existe mais envelhecimento, não existe mais doenças e não existe mais morte. Pois é, tipo, a vida é eterna a essa altura, a menos que a pessoa sofra um acidente, assim, de proporções muito grandes, enfim. Aí, gente, sabe quando você tá lendo um livro, aí você começa, tipo, a viajar muito naquilo que você tá lendo, aí você começa a imaginar um negócio, daí já liga com outro pensamento e você vai naquela bola, assim, e aí você precisa fechar o livro, fala, pera, deixa eu imaginar tudo isso e criar essas coisas loucas na minha cabeça, e aí depois eu volto. Então é muito maravilhoso quando isso acontece, pelo menos eu acho, e foi exatamente isso que aconteceu comigo nesse livro aqui. Na verdade, isso aconteceu muito forte comigo na hora que o narrador fala dessas nanomáquinas, dessas tecnologias biológicas. Sério, eu achei muito espetacular, né? Porque daí eu já comecei a imaginar como seria perfeito se isso tudo fosse real, sabe? Tipo, ia ser muito sensacional. Imagina, viver a vida inteira, assim, sem envelhecer, sem ter doença, sem morrer. Aí, depois eu já engatei um pensamento, assim, tipo, nossa, o que eu faria se minha vida fosse eterna, né? Aí eu falei, nossa, eu ia ter muito tempo pra fazer isso, pra fazer aquilo outro. Aí, gente, eu que não sou quase nada imaginativa, né? Fui muito longe. Ah, e uma coisa importante, lembra que no comecinho lá do vídeo eu falei que quem é fã, quem curtiu a trilogia da Fundação, com certeza vai amar esse livro aqui? Mesmo que a premissa dos dois livros seja bem diferente, Civilizações traz muitos elementos, muitos aspectos que lembram a trilogia da Fundação. Por exemplo, esses saltos no tempo, nas épocas, a cada capítulo, que fazem com que a gente tenha, assim, uma visão bem ampla da trajetória de um lugar, por exemplo, de uma civilização, e tudo isso a partir de um ponto de vista interno, né, de alguém, no caso a gente, né, junto com os personagens, que está dentro, né, vivenciando os acontecimentos. Assim, a história do livro é uma só que a cada capítulo as circunstâncias mudam de maneira drástica, sabe? Os conflitos são novos e vão surgindo. Então é meio que como se tivesse várias histórias dentro dessa história master que é o livro. E quem já leu Fundação sabe que isso acontece muito na trilogia, especialmente no primeiro livro. E no caso de Civilizações, eu achei que esse aspecto trouxe muito movimento à trama, até porque a história, né, a história master, como eu disse, como um todo, ela é longa, né, porque, enfim, ela ultrapassa séculos, milênios, e com esses saltos no tempo sempre tem uma avalanche de coisas acontecendo, sempre tem muita ação envolvida e o ritmo é ágil do início ao fim, isso eu garanto pra vocês. E outra coisa que também me fez pensar um pouquinho em Fundação é que Civilizações também tem um quesinho político, um quesinho sociológico. Por exemplo, isso fica bem evidente quando a gente começa a perceber as decisões que vão sendo tomadas, né, pelo planeta fonte, todos os conflitos que eles enfrentam, todos os rumos que o planeta está tomando. E também a gente percebe isso quando a história apresenta pra gente uma população que ela é dividida por conflitos internos. E isso tudo acontece dentro de um outro planeta que surge em determinado momento do livro. Tá, daí você já deve a essa altura estar me perguntando: ai, mas o que tem a ver todas essas histórias de viagens no tempo, e saltos, e acontecimentos, e blá blá blá, exploração do universo, com aquele começo da história, aquela sinopse que eu falei pra vocês, né, dos astronautas indo ao encontro de um objeto extraterrestre? Bom, eu digo pra vocês que sim, isso tudo tá relacionado, e a história liga esses pontos de um jeito bem interessante. E o finalzinho ainda deixa um gancho e algumas perguntas que eu imagino que serão respondidas no segundo volume da trilogia. Olha, gente, eu sei que eu falei bastante, mas eu poderia ainda ficar falando muito mais sobre esse livro, porque dá pano pra manga sim. Então, ó, fica aí minha dica, se vocês curtem ficção científica, se vocês gostam dessas histórias bem aventurescas, se vocês leram e curtiram muito a trilogia da Fundação, super recomendo Civilizações. Olha, eu tenho certeza que vocês vão curtir sim. E agora, gente, é esperar por Civilizações volume 2, que tem até título, que é A Terra e o Caminho para Casa, mas ainda não tem previsão de lançamento. Espero que seja logo. E para vocês que ficaram curiosos e com muita vontade de ler Civilizações, deem uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo que eu vou deixar o link de onde encontrar esse livro. E também convido vocês a visitarem o blog, vai ter o link também aqui embaixo, porque tá rolando o sorteio de um exemplar do livro, vocês não podem perder, sério. Espero que vocês tenham gostado desse livro aqui, quem ama ficção científica, deem o seu alô aqui nos comentários, deem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijão!